Olá, meus caros, vamos trazendo as informações do Santo Imaculado, pregador mirim Miguel Oliveira. Parece que a coisa está complicando para ele e o caso dele já foi para a delegacia. Miguel Oliveira, olha só, está, claro, os representantes dele, quem são? Os pais, foram para a delegacia resolver uma pendência daquelas. Olha só, olha aí. Ameaças a Miguel Oliveira sai do controle e caso vai parar na polícia. Sim, temos mais coisas ainda. A apuração foi iniciada após os responsáveis de Miguel procurarem a Polícia Civil para relatar os ataques, porque ele está ameaçado aí de morte. Ele que está mais uma vez no centro de uma grande polêmica. Agora vai ser investigado, não só ele, na realidade, os comentários a ele, pelo Ministério Público. Ele que se apresenta como profeta e tem ganhado bastante notoriedade nas redes sociais, tem sofrido uma enxurrada de ataques, daqueles mais terríveis, hostis, incluindo ameaças, ofensas, ameaças de violência. A apuração foi iniciada após o responsável de Miguel, ou de Miguel, procurarem a polícia para relatar os ataques. Desde então, o Ministério Público, por iniciativa própria, expediu ofícios para reunir informações sobre o caso. O foco da investigação é a possível violação dos direitos do menor, conforme previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que determina que ameaças contra menores sejam acompanhadas pela Promotoria da Infância e Juventude. É claro que aqui ninguém defende a violência, mas vejam só, o rapaz, só porque é de menor, pode fazer o que bem entender, inclusive no meio evangélico, teológico, ou melhor dizendo, no seio da igreja, com supostas revelações, trazendo heresias, e ninguém pode fazer nada porque é menor? É isso? Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Miguel tem causado controvérsia no seu estilo de pregação, que inclui supostas curas milagrosas, que já a gente vai trazer aí, porque a mulher que teoricamente foi curada da leucemia, porque ele rasgou o papel, se manifestou, e ainda outras coisas que apareceram, como ele pedindo oferta de R$ 1.000, a live e os Pix, quando sofreu um acidente de patinete e outras parafernálias mais. No entanto, todavia, só para vocês terem uma ideia, o culpado de tudo isso é o pastor dessa igreja, o líder dessa igreja chamada Assembleia de Deus Avivamento. E parece que esse pastor tem o mesmo proceder do Miguelzinho. Ele fala da mesma forma. E ainda tem mais um outro, que aí é um marqueteiro, que está por trás disso tudo, e parece que trabalhou até na campanha daquele que eu não falei aqui nesse canal ainda, porque praticamente esse canal começou no final do ano passado. Mas no outro, muito, no caso Leniel Borel. Parece que o mesmo que trabalhou no marketing, ou foi o marqueteiro, na época, quando ele foi candidato a vereador no Rio, é o que está por trás aí do Miguezinho. Que maravilha. Então você vê, no mínimo, 3 responsáveis por esse Miguezinho. Você vê o pastor, que consente com tudo, até porque já é do mesmo manto, vamos dizer. Os pais, que agora vão na delegacia, claro, tem que defender a criança. Mas por que eles não disseram, menino, para com isso? Menino, essas coisas não são de Deus. É muito perigoso. E 3, pode ser até que os pais já disseram e ele é teimoso, também tem isso. Esse marqueteiro por trás, que agora vai criar até, sabe o quê? Uma marca com The King The Power. Agora nós vamos, depois eu vou colocar que estão por trás também nesse caso aí, a manifestação da mulher que foi curada. Ela não diz que foi curada. Ela acredita que será curada da leucemia com as palavras do profeta Miguel. Uma profecia de Miguel Oliveira. Eu rasgo o câncer. Ele rasga tudo. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia.
Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá. Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar, meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu sou Deus do dia 24 de novembro, eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? Diga glória a Deus. Vem a público e diz que está tratando de um câncer, deixando claro que não foi curada, como Miguel Oliveira afirmou. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Kelly. Eu sou a moça do vídeo que está repercutindo aí nas redes sociais, né? Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influencer digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo, devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta, pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada, e não, na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville, e eu não conheço ninguém de lá, nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel, nunca tinha visto ele na internet, e nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou, e que Deus ia me curar novamente. E realmente, eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida. Quem me conhece sabe. Fiquei sem andar por 8 meses. Usei sonda, usei nefrostomia no rim. Os médicos já tinham me dado o diagnóstico de morte 3 vezes. Já fui diagnosticada, que não havia mais nada pra mim com o meu tratamento. Fiz quimioterapia, perdi meus cabelos, agora tá crescendo novamente. E o que acontece? E naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim, as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo, quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente. A vida que segue. Não podemos perder a fé, né? Não queria estar sendo exposta desse jeito, dessa maneira. Mas estou aqui, bem, para contar para vocês um pouquinho só do meu testemunho. Tá bom? Não percam a fé de vocês, porque Deus sim pode curar. Somente Deus. Tá bom, galerinha? A cantora Vanilda Bodier expõe o que achou de Miguel Oliveira ao conhecê-lo pessoalmente. A internet é só isso. Off the King the Power, off the King the Power, é todo mundo. Eu conheci o Miguel, eu fui na igreja dele. Ele foi uma bênção na minha vida. Eu achei, nem imaginava o que ia acontecer isso com ele. Ele foi muito educado comigo. Na igreja dele, ele sempre muito prestativo. Eu fui lá, né? Tô falando o nome do Miguel, porque é o que tá acontecendo. Mas a minha preocupação é a seguinte: por que nós estamos deixando pessoal que não tem nada a ver com a igreja, sabe? É sargento, é policial, é não sei o quê, que o menino sabe? É uma enxurrada de palavras negativas sobre esse menino. Escandaliza o evangelho. Pra mim, escandalizar o evangelho é alguém que já tem maturidade para fazer o certo e faz o errado. Não devemos deixar que algumas coisas aconteçam, claro que não. Mas essa retaliação, essa enxurrada de tantas palavras amaldiçoando, tantas palavras, esse falso, esse herege, esse sabe? Assim, parece que a gente não tem nem um pingo de compaixão por nada, sabe? Não existe isso na internet, né? Então, eu acho assim que vocês, como servos de Deus, quem sou eu que também tenho meus momentos de fraqueza, e quando eu vou dar alguma opinião, a primeira coisa que as pessoas falam: quem é essa? Que já casou não sei quantas vezes, tá? Eu sei o que é ser linchada, criticada, apedrejada, eu sei. E eu já sou uma pessoa adulta, já passei do meu jubileu de ouro. E como a pastora Érica está dizendo que ele é arrogante. Arrogância, gente,
muitas vezes ela vem como uma forma de defesa, porque ele ainda, para mim, continua sendo um adolescente. E essa fase é a fase onde nós estamos descobrindo todo tipo de rebeldia. Pois é aonde que o filho não quer obedecer à mãe e tal, então ela está confessando, de certo modo, que o adolescente não quer obedecer alguma exortação do próprio pai ou mãe. Agora veja, a moça que foi supostamente curada, disse que foi um ato profético, que ela foi curada e retornou a doença e que, indiretamente, não foi a profecia que curou e ela não queria estar envolta em nenhuma polêmica, mas está. Agora, isso é até bom, que as pessoas que recebem essas profecias se manifestem e contem toda a verdade para aqueles que estão cegos possam enxergar. Quem cura é Jesus, exatamente. E é pela fé da pessoa, como Jesus disse, a tua fé te salvou. Agora, precisa ir para uma igreja? Você pode orar em casa, aonde for, pedir pela misericórdia. O mesmo Deus que atende numa igreja por conta de um The King de Paul, ele atende no hospital, ele atende em casa, ele atende na rua, aonde for, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E revela que esse jovenzinho tem que ser refreado. Se não é pelos pais, pelo pastor. E se o pastor é tão picareta, eu vou dizer nesse termo, igual a ele, porque ele foi influenciado por alguém, ele copia as mensagens de outrem, isso é perceptível, que esse pastor sofra algumas sanções. Porque só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma particularidade. Claro que talvez muitos nem vão ouvir isso, porque já estamos com 11 minutos e 12 minutos agora. Estava 11 minutos e 58 segundos. Quando eu me converti e era neófito da fé, eu era mais velho do que, claro, o Miguel. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu demorei 1 ano e alguns meses para ler a Bíblia toda e lê-la por 3 vezes. Mesmo assim, ainda não tinha compreendido muitas coisas. Mas creio eu que no final do ano de 2006 eu já tinha compreendido quase tudo. Isso era quase 2 anos já de conversão. Eu me converti em janeiro de 2005 e lá por outubro, mais de 1 ano e meio. Outubro, setembro de 2006 eu já tinha muito esclarecimento. Mas, vejam vocês, eu estava estudando, tirava notas boas. E por conta de uma perda, de um ente querido, fiquei abatido. Entrou o luto. E fui para a religião, porque já era influenciado. E houve até uma certa lavagem cerebral desde criança, molequezinho. E a gente na ignorância. Inclusive nessa época eu nunca tinha lido Bíblia. E eu achava que eu tinha que me abster de todos, sair de todos e nem estudar mais. E eu me recordo, isso era ano de 2005, veja, eu li a Bíblia no começo, aliás, ela toda, do comecinho, ou nos 3 primeiros meses de 2006, foi 1 ano e pouco para ler ela toda. Então eu não tinha lido ela toda. Em 2005, a professora, a direção, aquela coisa, disseram que ia falar com o meu pastor o porquê de eu não estar mais estudando como outrora. Por que eu mudei drasticamente? Porque eles entendiam, entre aspas, que eu estava sendo influenciado por uma seita a não querer mais estudar, não querer praticar esporte que eu sempre pratiquei, futebol e vários esportes ou modalidades. E muitas coisas eu não queria fazer mais. Esse é o detalhe. E eu era de menor de idade, 16 para 17 anos. E nesse caso do Miguel, será que não existe isso? Que escola que ele estuda? E o que eu quero dizer que os responsáveis da escola queriam colocar a culpa no pastor. Até porque no regulamento da própria instituição religiosa a qual pertencia, dizia que era pecado fazer educação física. Mais tarde descobriu toda a hipocrisia dessa turma que criou esse argumento, esse pecado. Você via que até os filhos jogaram ou praticaram alguma atividade física ou prática desportiva, e os netos então nem se fala. Então, pode sobrar nesse caso, eu estou usando o meu de exemplo, para o próprio pastor, porque esse sujeito tem que ser penalizado. Se o moleque não ouve os pais, ele tem que ouvir o pastor. E o pastor tem autoridade. Se o pastor diz aqui, você não prega,
porque você faz isso, não vai pregar. Mas dá a entender que esse pastor seja do mesmo naipe. E quem convida ele para pregar da mesma maneira. Aqui você vai pregar a palavra cristocêntrica, não é blá, 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 blá. Por outro lado, você vê gente arrogante, que aqui a cantora falou que o Miguel é arrogante. Pode ser, mas é questão, como ela mesmo diz, da própria fase que ele está vivendo. Mas tem que ter freios. Você pega o Eliseu Rodrigues numa mensagem antiga nos Gideões, falando que as crianças podem pregar, as crianças têm capacidade para pregar. E eu pergunto, capacidade para pregar para quem? Porque uma coisa é pregar para um cachorro, entre aspas, um cachorro, um animal. Uma coisa é pregar para alguém da idade da própria criança ou do adolescente. Agora, pregar para adulto? Agora, querer mais destaque? Se engrandecendo, como é o caso desse? E de tantos outros que eu conheci há mais de 20 anos atrás ou há 20 anos atrás? Porque isso não é nada novo que está acontecendo aí. Hoje em dia está evidenciado por conta da internet, das redes sociais. Mas no passado era a mesma coisa para pior. Esse Miguel é só o representante do passado, uma cópia, um xerox do passado. Se esse Eliseu Rodrigues fosse realmente um camarada de Deus, ele ia pregar, peraí, a criança pode pregar, pode ser um instrumento de Deus, mas são coisas pequenas na linguagem dela e pode principalmente pregar para os da mesma idade. Não fazer o que se faz por aí. É só loucura. Esse mundo pentecostal é o mundo mais doido que a gente percebe. E a hora que eu fui pentecostal, mas fui na ignorância. Porque se eu soubesse disso tudo antes, desde que nasci, por exemplo, jamais teria ido. É disso para pior. Ah, nas outras também. Enfim. Nós não estamos falando do contexto que tem mais fama por aí. É o pentecostal, não é o pentecostal. Agora nós vamos ver quem está por trás. Quem é o publicitário do senhor Miguel Oliveira? Porque vocês acham que não tem marketing por trás? É claro que tem. Isso já é feito assim mesmo para acontecer. Nada é por acaso. E por isso que eu digo, ele tem alguém. E esse alguém tem que ser responsabilizado. Se não é o pastor, é esse marqueteiro. Se é o pastor, que seja responsabilizado. É muito lamentável tudo isso. Esse é o mesmo, vejam só, que fez ele viralizar, é o mesmo do Leniel. Quem está por trás do marketing de Miguel Oliveira? O publicitário, olha aí. Pode ser esse o culpado de tudo isso que nós estamos vendo, dessas aberrações. E é um pastor também, né? Então é publicitário e pastor, aí a culpa é dupla. Pastor Marcos Lima, que já tornou o vereador do Rio de Janeiro, Leniel Borel, que até então não era conhecido como evangélico no meio gospel. Se torna da noite para o dia evangélico, pregador mirim, essas coisas todas. E passou a ser uma figura do meio gospel, conquistando votos de muitos evangélicos. Hoje, está trabalhando para o missionário Miguel Oliveira na sua imagem publicitária. Marcos Lima coordena entrevistas e atua na área de comunicação do Miguel. Sua meta hoje é tornar o jargão que o tornou conhecido nas redes sociais em uma marca de roupas, olha, aí já vem a plata, e bonés com a marca The King o Rei, The King the Best, que agora também está virando música aí a beça do DJ, pelos DJ, ou funkeiros. Esse é o responsável, é o que está por trás. Sem falar dos pais, que podem estar por trás também. Por que eles podem estar por trás? Porque vem grana. E cabe destacar que a gente não sabe nem quem é esses pais, né? Ficou oculto só recebendo. Porque se eu tivesse Miguel como meu filho, ele não estava dando nem entrevista. Eu cortava a conta do Instagram dele. E se ele não obedecesse, ia com ordem judicial. Porque ele é obrigado a obedecer os pais. Vamos ver aqui que tem a matéria do Metrópolis que fala, coloca aí, print. Pastor Miguel anuncia milagres com cura de câncer em cultos. Miguel de Oliveira é alvo de ameaça nas redes sociais. A mulher chora após dizer que ela estava curada do câncer e não está, voltou, conforme nós ouvimos ela falando. Alguém comentando, pois é verdade, mais um falso profeta está brincando com a palavra de Deus, pois ele vai pagar por isso, espera só daqui para frente. E aos comentários. Muitas das vezes, quem vai pagar são os que incentivam e dão a voz e a vez para ele falar as groselhas que ele fala. Então, os comentários, profeta do cão, para você conhecer a Bíblia. Isso aí não é nem comentário de ameaça.
Pastor Miguel Oliveira pede orações após ameaças. Ou pode ser também o chororô dele. Enfim. Aí. O jovem pregador de apenas 15 anos de idade se tornou pauta nacional com seus vídeos de línguas estranhas e pregação, onde tem causado uma reviravolta na opinião dos internautas e conseguiu furar a bolha dos evangélicos, alcançando outro público gigante, mas infelizmente de forma negativa, sendo alvo de milhares de haters e vítimas de crime de calúnia e difamação. Todavia, o que muitos desconhecem é que realmente é o verdadeiro mentor de Miguel Oliveira, aquele que se espelha em qualquer outro jovem pregador imita o seu estilo de pregação. Não é e nunca foi o pastor Eliseu Rodrigues, até porque ambos são de escolas diferentes. Estamos falando do pastor Marcinho Silva, presidente da Assembleia de Deus Ministério Avivamento Profético em Carapicuíba. Miguel congrega nessa igreja e é pastoreado por esse Marcinho. Aqui é os pais, os mentores espirituais, vamos dizer assim. Esse aí pode também ser o outro responsável, além do publicitário, que dá a voz e a vez para o camarada. Marcinho estourou em 2018 quando pregou no Congresso dos Gideões, né? Dos Gideões missionários, entregando várias profecias, inclusive para Abílio Santana, e foi nesse ano em que ele falou a frase icônica em inglês, of the king, the best, the power. Só copiou. Marcinho Silva está sendo muito cobrado nas suas redes sociais a fim de instruir corretamente Miguel. Nas últimas postagens do pastor, vários internautas têm chamado a atenção do pastor com o jovem pregador. É verdade que, pela sua pouca idade e imaturidade, Miguel tem cometido alguns equívocos e repetido vícios de pregação. Mas não é errado se espelhar em seu pastor e copiar aquilo que ele acha bonito. Quando Miguel usa a frase of the king, the power, the man, the best, the fairy, the snake, ele não está imitando língua estranha, ele está copiando um bordão, um jargão usado pelo seu próprio pastor para ilustrar uma profecia. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, declarou que não é pecado copiar um homem de Deus, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E é claro que temos copiadores de heresias. Então, veja bem, é esse Marcinho, um dos possíveis culpados por essa loucura toda, porque ele copia até o bordão. É o cara do publicitário, que a gente acabou de falar, pode ser os pais aí, porque ele é de menor, é claro. Ele só está copiando heresias. Aqui, esses dois aí que se manifestaram, talvez nem seja o pai dele, vamos ver. Miguel Oliveira, quando abençoado, Deus manifestou a sua presença na igreja do Senhor, sendo essa pessoa maravilhosa. Aqui ele tirou uma foto com um casal, não quer dizer que é os pais dele, não. Essa foto aqui, eu já encontrei, ó. Não quer dizer que seja os pais dele, apesar de ter uma similitude, mas não é falado aí. Muito bem. Então nós fizemos o completo aqui sobre essa situação desse Miguel. Agora está nas mãos das autoridades, antes está nas mãos de Deus. No entanto, todavia, os responsáveis por ele é que vão sofrer no sentido espiritual, quero dizer, e na justiça também. Até mais.